Olá, gente. Agora sim, espero que vocês estejam me ouvindo, que a gente possa trocar essas ideias. Lamentavelmente, eu não posso estar aí com vocês, tenho outros compromissos e acabou que eu pedi para fazer nesse formato híbrido, né? E entendo perfeitamente as questões técnicas, isso tudo faz parte, mas não poderia deixar de pelo menos dar um recado e tentar trazer uma contribuição para o debate, né, para a nossa discussão. Primeiro, saudando a todas as pessoas que estão presentes, as pessoas da mesa. Eu sou Júlio Araújo, trabalho como procurador da República e também pesquiso bastante essa questão sobre os povos e comunidades tradicionais. A minha contribuição aqui se baseia um pouco, né, em algumas andanças que eu tenho feito, e eu fiz recentemente, participei também de uma discussão sobre isso, sobre alguns desafios que nós temos e que eu acho que os povos e comunidades tradicionais aqui na cidade e no estado precisam estar atentos a determinadas movimentações e talvez incorporá-las, né, ou ver de que forma que elas podem ser incorporadas nas suas lutas, né? Eu sempre defendi, né, e foi citada aí uma das obras que eu escrevi. Sempre defendi muito uma ideia de interpretação intercultural da Constituição, em que a gente reconhece, nos diversos grupos formadores da sociedade brasileira, inclusive os povos, comunidades tradicionais, povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos, pescadores e tantos outros grupos, a qualidade, a gente reconhece nesses diversos grupos a qualidade de intérpretes da Constituição. E o que significa ser um intérprete da Constituição? Significa que as visões de mundo, que esses grupos têm e apresentam sobre a realidade também devem valer para as disputas sobre o sentido do texto da Constituição e das legislações, né? Uma disputa que não se limita a afirmar certos direitos que são expressamente reconhecidos, como ali no artigo 231 da Constituição, o artigo 68 do Ato de Disposições Constitucionais Transitórias, mas em toda a Constituição, né? Então, toda a Constituição ela é permeada e tem que ser vista assim como um espaço de disputa, que é um espaço, claro, de caráter político, mas que também tem esse viés da interpretação constitucional, da interpretação jurídica desse sentido. E o que isso tem de relevante para a nossa discussão? Porque isso implica repensarmos questões como propriedade, né? Propriedade não só como sinônimo de propriedade privada, mas como sinônimo de espaços e lugares relacionados não só à morada, né? Mas ao modo de vida, ao exercício de interação de modos de vida dos grupos. Então, a propriedade privada pode ser uma perspectiva, mas as propriedades coletivas, os territórios, a noção de território também é uma perspectiva a ser disputada. A ideia de bens, né, de bens públicos, ideias sobre terras, né? Tudo isso comporta esse tipo de discussão. E a relevância de pensar esse tema nesses termos, né, passa por não só exaltar, como valorizar a compreensão que os grupos, os povos e comunidades tradicionais têm do seu território, né? A chamada autodeclaração do território, né? Que não é mera expressão política, não é mera afirmação sem valor jurídico. Na verdade, a autodeclaração ela é uma expressão do direito territorial das comunidades tradicionais, né? Não vou me alongar aqui nesse ponto, mas, na minha opinião, não existe hierarquia, né, entre direitos dos povos indígenas, quilombolas e demais povos e comunidades tradicionais. Claro que existem diferenças, naturezas diferentes sobre a compreensão do seu território. Isso é tranquilo. Ribeirinhos, pescadores, comunidade terreiro, pomeranos, quebradeiras de coco, enfim, cada grupo tem a sua perspectiva de território. Agora, a perspectiva dos grupos sobre o seu território
é uma expressão de seus direitos territoriais, né? Então, a maneira como eles compreendem as suas terras, por exemplo, ali a partir do artigo 231 do parágrafo 1º da Constituição, que fala dos povos indígenas, diz um pouco isso, né? O que são terras indígenas, né? Parágrafo 2º. O que são terras indígenas, como eles veem isso? Isso é a expressão do direito territorial indígena, né? Como eles próprios pensam dentro de uma interpretação de uma sociedade e um modo de interpretação funcional intercultural. Não significa, como a prática nos mostra, que necessariamente o processo de demarcação e a finalização da demarcação vai corresponder exatamente àquilo. É por isso que muitas vezes as lutas não param. Você tem o seu território demarcado e continua por afirmar o seu direito territorial uma área muito maior, que ainda que não seja demarcada, pode implicar repercussões sobre políticas públicas, consulta prévia e outros temas, né? Então, é muito importante a gente entender que o direito territorial é muito maior do que aquilo que se reconhece formalmente e que o fato de haver um reconhecimento formal menor do que o direito não é o fim da linha. Ao contrário, as disputas continuam e a busca pelo reconhecimento reconhecimento pleno desse direito territorial que é afirmado, ela acontece a todo tempo. Então, o que eu acho importante a gente ressaltar aqui? A autodeclaração, ela expressa o direito territorial. Se ela expressa o direito territorial, ela é um campo muito importante para a gente fazer as nossas lutas, as nossas disputas. Ela é importante para a gente bater, questionar a propriedade privada, questionar dinâmicas de agressão e de violação dos territórios. Ela é importante para exigir participação, consulta pública, consulta prévia livre e informada. Ela é importante para demandar políticas públicas, né? Ela é importante para impedir ações que violem o território, e acredito que aqui no Estado a gente precisa avançar um pouco nisso, né? A gente sabe, e imagino que vocês saibam, que existe uma minuta de decreto circulando sobre regularização fundiária, sobre modelos de regulação fundiária para povos e comunidades tradicionais. Eu, infelizmente, não tive acesso exatamente a essa minuta, mas tenho acompanhado meio de lado aí esse debate. É muito importante que todos estejam atentos a esse debate, em primeiro lugar, para que a ideia de regularização não signifique a restrição desse direito territorial, dessa expressão do direito territorial fruto da autodeclaração. O direito territorial fruto da autodeclaração, ele é o ponto fundamental, não significando que não se possa reconhecer na prática áreas menores, espaços menores em relação ao território, né? Mas ensejando que modelos precários de regularização, né, modelos que não enfrentem esse caráter do direito territorial, né, formas muito precárias de concessão, formas muito precárias de reconhecimento formal, são insuficientes para atendimento do direito e, por isso, merecem um acompanhamento constante, né? Então, olhando para a nossa realidade aqui, eu tive algumas experiências não muito boas, porque o sistema de justiça tem um problema aqui nesse estado, em outros estados também, para entender a dinâmica complexa dos povos e comunidades tradicionais, mas acho que é um esforço permanente que a gente tem que fazer de fortalecer a expressão territorial, a forma como vocês enxergam o território, para a partir disso a gente fazer as disputas, seja contra a grilagem, seja contra a poluição, seja contra a contaminação ambiental dos rios, seja em relação à instalação de empreendimentos, né? Seja em relação a diversos outros aspectos. Lembrando, e acho que isso é uma outra coisa que eu gostaria de falar para terminar, que assim, é muito importante que a gente não crie hierarquizações entre as dinâmicas dos diversos grupos, né? Como se os povos indígenas tivessem um regime jurídico mais benéfico, os quilombolas outro e os demais povos comunidades tradicionais outro, né? Eu vejo um risco de retrocesso nessa compreensão, porque eu acredito que o melhor caminho para nós é reconhecermos a existência de um sistema
de proteção constitucional e convencional, no sentido de convenções internacionais, dos povos e comunidades tradicionais, que tem base em diversos artigos da Constituição, na dinâmica da interpretação intercultural que lhe é própria. Isso fortalece mutuamente os grupos e nos ajuda a fazer a defesa dos territórios antes de qualquer tipo antes que exista, né? Enquanto não houver a sua demarcação. Porque a demarcação, como eu disse, ela pode ser limitadora, mas muitas vezes ela é um fator de segurança jurídica para os territórios. Então, ninguém pode negar a sua importância. Mas como ela pode ser limitada, a gente tem que trabalhar com essa dualidade do direito enquanto pensado pelas comunidades e o direito enquanto reconhecido ali no cotidiano. Mas é fundamental que a gente não parta de hierarquizações, ao contrário, que a gente, entre os regimes dos povos e comunidades tradicionais, ao contrário, que a gente absorva mutuamente essas diversas dinâmicas em nome dessa compreensão intercultural e principalmente em nome dessa autodeclaração que é expressão do direito territorial. Não vamos esquecer isso. A autodeclaração, ela delimita esse direito, ela é uma expressão desse direito e por isso ela gera consequências jurídicas, políticas públicas, direito à demarcação, direito a não ser violado e direito à sua proteção. Muito obrigado.